Olá pessoal, tudo bem? Olha só, eu tô com a Bíblia aberta no livro aos Coríntios, no capítulo 6. Eu gostaria de ler para nossa meditação o versículo 15, 16, 17 e 18. Não, na verdade vou ler do 15 até o 20. Antes de ler essa passagem da Bíblia, eu gostaria de ler uma pesquisa que eu fiz na internet, no Google, se referindo à prostituição. Olha só a definição: atividade institucionalizada que visa ganhar dinheiro com a cobrança por atos sexuais e a exploração de prostitutas. Ponto 2. Meio de vida principal ou complementar de prostitutas e prostitutos. 3. O conjunto dos indivíduos que se prostituem. Ponto 4. Estilo de vida de prostitutos e prostitutas. 5. Vida devassa, desregrada, libertinagem. E ponto 6. Aviltamento, desonra, rebaixamento. Então, essa é a definição para prostituição no Google. E eu gostaria de estar comentando sobre esse assunto hoje, sobre prostituição. E a Bíblia está aberta aqui no livro de Coríntios, no capítulo 6, e eu gostaria de ler a partir do versículo 15, que se encontra aqui. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fuge da impureza. Na outra tradução aqui está: fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Na outra tradução aqui está se referindo à prostituição. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Na carta aos Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 4, eu estou com uma outra tradução aqui que diz assim: venerado seja entre todo o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Olha só, no livro aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 ao 21, está escrito: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aqui no livro Apocalipse capítulo 22 e no versículo 15, está escrito assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira.
ficarão de fora de onde? Do reino de Deus. Quem conhece a Bíblia Sagrada e fala sobre a vida eterna, sobre a salvação que Jesus Cristo está oferecendo hoje para a humanidade. E no reino de Deus, os que se prostituem, juntamente com outras pessoas que estão se referindo aqui a outro tipo de pecado, eles ficarão de fora do reino de Deus, ou seja, não serão salvos. Então, olha só, pessoal, meditando nessas passagens que foram lidas aqui na Bíblia, aqui nós vemos falar sobre a prostituição. Tem vários outros pecados sem ser prostituição, mas hoje eu quero falar sobre a prostituição. Prostituição e se refere a prostitutas e a prostitutos, pessoas que vendem os seus corpos em troca de dinheiro, tem relação sexual com outras pessoas em favor de dinheiro, para receber dinheiro. As pessoas pagam para ter relações sexuais. A gente vê muito isso nas cidades grandes, nos centros das grandes cidades do nosso país, do Brasil, e em outros países também. Não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. A gente vê casos assim de prostituição em vários outros países. Então, é o seguinte, a Bíblia Sagrada fala muito sobre esse assunto. Prostituição é pecado. Às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, por não conhecer a Deus, por não conhecer a palavra de Deus, muitas pessoas acabam indo para esse caminho. Acham que não tem importância, que não tem problema, é como se fosse uma profissão como qualquer uma outra. E o corpo, muitos dizem, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. E estamos enganados, porque a Bíblia fala que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo ele habita no nosso corpo. E só que como que o Espírito Santo vai habitar num corpo imundo? Para o Espírito Santo habitar no corpo do homem, do ser humano, ele tem que ser uma pessoa que esteja vivendo uma vida de santificação. Porque o Espírito Santo ele não habita em templo imundo. E quando a pessoa está se prostituindo, a pessoa está pecando contra Deus. E a Bíblia fala que o nosso corpo ele não pertence a nós, ele pertence a Deus que nos deu. E aqui nós vemos a palavra de Deus condenando essa prática. Essas pessoas que vivem na prostituição, essas pessoas elas estão pecando contra Deus, elas estão pecando contra o seu corpo e está fazendo outras pessoas também pecar também. Uma pessoa que fica com uma prostituta, ele está pecando. Ele está se tornando um corpo com ela, com a meretriz. A Bíblia fala que aquele que se ajunta com a meretriz se forma um corpo com ela. Ele também está se prostituindo. E infelizmente no nosso país a gente vê tantas pessoas se prostituindo. As pessoas estão querendo ganhar dinheiro fácil, sem esforço, apesar que essas pessoas elas sofrem psicologicamente e muitos outros problemas por causa disso. São pessoas que não são felizes e sabem que estão fazendo uma coisa errada, mas muitas das vezes se tornaram um vício na vida delas. E infelizmente nós temos que falar sobre esse assunto, porque se a gente não falar, como essas pessoas vão ouvir? Como que elas vão saber que isso é pecado? E por isso é necessário a gente falar sobre esse pecado. Devemos falar sobre todos os pecados, mas esse é um deles que tem que ser falado para que essas pessoas que estão vivendo nessa vida de prostituição, para que elas possam refletir e saber que isso é pecado.
não é normal, isso não está certo, isso não é aconselhável e não é aceito por Deus e nem pela palavra de Deus. Essas pessoas, se elas não se converterem desse caminho da prostituição, se não receber a Jesus Cristo como Salvador, infelizmente, se elas morrerem nessa situação, elas serão condenadas. A Bíblia fala no livro de Hebreus que Deus, ele vai julgar os que se prostituem e os adúlteros. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte, ou seja, é a condenação eterna. Essas pessoas, se elas não se converter, se elas não deixar essa prática e não vir para Cristo, que é o Salvador da humanidade, que é o Salvador do mundo, Ele nos salva do nosso pecado, Ele é o único Salvador que pode salvar e libertar um homem dessa vida e salvar a sua alma. Se essas pessoas, se não se converterem, um dia elas vão ser condenadas. Elas vão ser condenadas porque a prostituição é pecado. Você que está vivendo nessa vida, se você que está vendo esse vídeo, se você é uma prostituta, se você é um prostituto, ou se você é casado e sem a sua esposa saber, você frequenta esses lugares, essas boates, esses hotéis que tem no centro das grandes cidades. Se você frequenta esses lugares sem a sua esposa saber, ou sem a sua família saber, você está pecando, você sabe que você está errado, isso é pecado. E eu te aconselho você deixar essa vida. Você que é uma prostituta ou é uma prostituta e está vendo esse vídeo, Jesus Cristo te ama. Ele não ama o nosso pecado, mas Ele ama nós. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E Ele quer nos salvar. Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos libertar e para nos salvar. E eu te aconselho você procurar Jesus Cristo enquanto há tempo, enquanto há vida, há esperança. Jesus Cristo, Ele pode te libertar você, Ele pode transformar a sua vida, Ele te dá uma outra profissão sem ser essa profissão, porque isso não é profissão. O Senhor Jesus, Ele quer escrever o seu nome no livro da vida, no livro do Cordeiro, para o grande dia da salvação, para que você não venha ser condenado. Quando você aceita Jesus, Ele perdoa todos os seus pecados, Ele não leva em consideração o tempo da ignorância, o tempo que você praticou isso, Ele não leva em consideração, Ele perdoa os nossos pecados e dele não se lembra mais. Então, nós temos a esperança, você que vive uma vida dessa, você que prostitui, você que frequenta esses lugares e anda se prostituindo também. Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador e Ele quer te libertar, Ele quer te salvar, para que você no dia, na volta do Senhor Jesus, ou então no dia do grande trono branco, no dia do julgamento da humanidade, esse pecado não venha te condenar. Então, em nome de Jesus, recebe o Senhor Jesus como seu Salvador e salva a sua alma. Salva a sua alma, se for alguém da sua família que estiver nessa vida, ajude a ela a sair dessa vida, porque se você é um prostituto, você é uma prostituta, você pode com isso influenciar outras pessoas da sua família ou amigos, e você está levando juntamente com você vidas para serem condenadas, vidas que vão ser condenadas à eternidade, a perder a salvação, o reino de Deus. Então, enquanto há tempo, aqui está o conselho, a palavra de Deus para você. Salva a sua alma, recebe Jesus como seu Salvador e abandona esse pecado, porque prostituição é pecado e tira um homem do reino de Deus. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.